num tempo em que o silêncio religioso dominava. Uma mulher ouviu a voz de Deus e falou. Enquanto profetas se calavam, ela foi escolhida, e suas palavras abalaram um rei. Escondida na história, revelada pela voz eterna. Hulda, a profecia que mudou uma nação. Quando a verdade é ignorada, Deus levanta vozes onde ninguém espera. Você nunca ouviu falar dela, mas ela transformou o destino de Judá. O contexto histórico de Judá no século VII a.C. Para compreender o peso da voz de Hulda, é preciso primeiro entender o tempo em que ela viveu. Judá no século VII a.C. estava em crise espiritual e política. Os reis anteriores a Josias haviam conduzido o povo por caminhos tortuosos, permitindo que os altares de deuses estrangeiros ocupassem o espaço que um dia foi dedicado ao Deus de Israel. No trono havia passado o perverso rei Manassés, que reinou por 55 anos, e depois seu filho Amon, que continuou a praticar o mal. Ambos permitiram sacrifícios humanos, construíram altares dentro do templo do Senhor, segundo o livro de Reis, capítulo 21, e promoveram uma fusão entre a fé israelita e cultos estrangeiros, algo abominável à lei. Foi então que, após o assassinato de Amon, Josias, com apenas 8 anos, foi coroado rei, segundo o livro de Reis, capítulo 22, versículo 1. Sua juventude poderia ser vista como fragilidade, mas Deus escolheria moldá-lo para algo muito maior. Aos 18 anos, Josias ordenou a reforma do templo, movido por um desejo sincero de restaurar a aliança com o Deus de seus pais. Segundo o arqueólogo israelense Yigal Shiloh, escavações em Jerusalém, especialmente na cidade de Davi, revelaram alterações estruturais e destruição de artefatos religiosos cananeus, condizentes com o que seria uma ampla reforma religiosa. Foram encontrados restos de altares e vasos cerimoniais quebrados que indicam a erradicação de práticas idólatras. Mas a corrupção não era apenas religiosa. O povo de Judá vivia em desnível social, com desigualdades gritantes, opressão dos mais pobres e líderes sacerdotais que haviam se rendido à influência estrangeira. O profeta Sofonias, contemporâneo de Hulda, denuncia esta realidade em sua profecia, Livro de Sofonias, capítulo 3, versículos de 1 a 4, descrevendo líderes como leões rugindo e juízes como lobos noturnos. E foi nesse cenário de ruínas e esperança que o jovem Josias promoveu uma busca por respostas. Ao restaurar o templo, algo foi descoberto. Um livro antigo, coberto de pó e esquecido por gerações. Era o livro da lei, que muitos estudiosos acreditam ser o núcleo do Deuteronômio. Sua leitura causaria um abalo no coração do rei. E diante de um momento tão crucial, Josias não procurou um sacerdote, nem consultou os escribas, mas sim uma mulher, uma profetisa, Hulda.
Quem foi Hulda? Entre os muitos nomes ocultos nas Escrituras, Hulda emerge como um farol em meio à escuridão espiritual de seu tempo. E o mais impressionante, tudo o que sabemos sobre ela está resumido em apenas 2 versículos. Segundo Reis, capítulo 20, e 2, versículo 14. E 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 22. Mas, mesmo com tão poucas palavras, seu impacto é inegável. Hulda era esposa de Salum, o guarda-roupa do rei, um cargo respeitado na corte de Jerusalém, responsável pelas vestes reais, o que nos indica que ela vivia próxima do palácio e em posição de confiança. Sua casa era no chamado Segundo Bairro de Jerusalém, uma designação arqueológica e geográfica que, segundo os estudos da arqueóloga Catarina Galor, corresponde a uma área expandida da cidade durante o século VII a.C., em torno da colina ocidental. O nome Hulda vem do hebraico Hulda, que significa doninha ou abraço. Alguns estudiosos veem nisso uma metáfora sutil, a ideia de algo pequeno, mas astuto, ou algo aparentemente tímido, mas poderoso em discernimento. Embora a Bíblia mencione e outras mulheres profetisas, como Miriam ou Débora, o que torna Hulda singular é que foi a escolhida para interpretar a lei reencontrada no templo. Isso demonstra não apenas que sua palavra era reconhecida, mas que sua reputação espiritual era profunda o suficiente para atrair a atenção do próprio rei. Isso nos leva a um questionamento essencial. Por que o rei não procurou Jeremias, nem Sofonias, ambos profetas ativos naquela época? A resposta talvez esteja em algo que a Bíblia insinua, mas não explicita. A presença de Deus era sentida na voz de Hulda. Ela era uma mulher ouvida, num tempo em que as vozes femininas eram muitas vezes silenciadas, não por autoridade humana, mas por uma autoridade maior, a do Espírito do Senhor. Se você está gostando dessa história, deixe um amém nos comentários e não esqueça de se inscrever. A descoberta do livro da lei. Foi durante a reforma do templo, no 18º ano do reinado de Josias, que o sumo sacerdote Hilquias encontrou algo que mudaria a história de Judá. Entre os escombros e o pó acumulado dos anos de negligência espiritual, ele achou um rolo antigo, o livro da lei, segundo o livro de Reis, capítulo 22, versículo 8. Este livro, provavelmente uma parte significativa do Deuteronômio, continha mandamentos, advertências e promessas esquecidas. E quando Safã, o escriba, leu suas palavras diante do rei Josias, o coração do jovem monarca foi rasgado pela verdade. Ele rasgou as vestes, um gesto de lamento profundo, e declarou: "Grande é a ira do Senhor, pois nossos pais não obedeceram a estas palavras." Segundo o livro de Reis, capítulo 22, versículos 11 a 13. A urgência da situação era evidente. Josias precisava de uma confirmação divina. Aquele livro era mesmo a voz de Deus? E se sim, o que o povo deveria fazer diante da iminência do juízo? É aqui que a escolha de Hulda se torna surpreendente. Apesar de profetas ativos na época, como Jeremias e Sofonias, Josias envia seus mensageiros até a casa de uma mulher. Não qualquer mulher, mas uma profetisa reconhecida, cuja palavra era respeitada por todos os círculos de influência de Jerusalém. Por que ela? Talvez porque sua voz era clara, sem ambiguidade, sem temor. Arqueólogos como Israel Finkelstein têm encontrado em Jerusalém evidências de profundas reformas religiosas nessa época. Altares destruídos, ídolos quebrados e até registros administrativos que apontam para mudanças estruturais nos ofícios do templo. Tais achados confirmam que algo poderoso e transformador estava acontecendo ali, e que uma figura profética como Hulda teve papel direto nisso. Seu nome, apesar de raro, também aparece em tradições judaicas posteriores. O Talmud menciona que os estudiosos reverenciavam sua autoridade profética, e alguns rabinos diziam que os portões sul do templo, chamados de portões de Hulda,
foram batizados em sua honra. Isso indicaria não apenas o respeito, mas a memória permanente de sua voz na história sagrada. O impacto do livro da lei foi tão profundo que gerou ações concretas, imediatas, como veremos em seguida. Fique até o fim, porque temos uma revelação que vai te surpreender. A profecia de Hulda. Quando os mensageiros do rei chegaram à casa de Hulda, eles não encontraram dúvidas, nem hesitação. A profetisa, cuja voz ecoava com a autoridade do céu, falou com clareza, sem rodeios, como se a própria presença de Deus estivesse ali. Suas palavras, registradas no segundo livro de Reis, capítulo 22, versículos 15 a 20, começam com a clássica introdução de um oráculo divino. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E o que se segue é uma profecia de julgamento, mas também de misericórdia. Hulda confirma que o livro encontrado é autêntico. Não era uma falsificação, nem um registro obscuro, era a própria lei de Deus. Esquecida, ignorada, mas ainda viva. Ela declara que tudo o que estava escrito ali, as maldições, as consequências da infidelidade, iria sim se cumprir. Judá, por ter abandonado o Senhor, por ter queimado incenso a outros deuses e enchido a terra com ídolos, seria entregue à destruição. Suas palavras foram firmes como o trovão e, ao mesmo tempo, precisas como uma flecha que atinge o centro da alma. Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, conforme todas as palavras do livro. Mas Hulda não apenas denuncia, ela consola. Ao se dirigir diretamente sobre o rei Josias, ela diz que, por causa de seu coração humilde e por ter se arrependido ao ouvir a leitura da lei, Deus teve misericórdia dele. Porque Josias chorou, se humilhou e buscou o Senhor, ele não veria com os próprios olhos a calamidade que viria sobre Judá. Ele morreria em paz. Segundo o livro de Reis, capítulo 22, versículos 19 e 20. Foi uma dupla mensagem. De um lado, o peso do juízo sobre uma nação que esqueceu a aliança. Do outro, o consolo ao coração arrependido de um rei que amava a verdade. Estudiosos modernos, como o teólogo Richard Elliot Friedman, consideram essa profecia um marco teológico. Ele afirma que o reconhecimento de Hulda como fonte de autenticidade do texto sagrado elevou o papel da profecia feminina a um novo patamar, algo raríssimo na cultura antiga do Oriente Próximo. É também impressionante que suas palavras são mencionadas sem correções, sem acréscimos, sem intervenção de escribas, o que demonstra o nível de respeito e fidelidade com que suas declarações foram preservadas. Comparada com Jeremias, cujo estilo era carregado de imagens simbólicas e metáforas, ou com Sofonias, que usava poesia profética, Hulda foi direta. Sua voz era uma espada de verdade, cortando através do engano, mas também uma manta de esperança, estendida sobre o coração sincero. É por isso que sua profecia atravessou séculos. Porque num tempo de desobediência coletiva, sua palavra foi uma luz em meio à escuridão, mostrando que, mesmo quando o juízo é inevitável, a misericórdia ainda pode ser encontrada por aqueles que verdadeiramente se arrependem. O impacto imediato da profecia de Hulda. A voz de Hulda havia sido clara como o sol em meio à tempestade, e o coração do rei Josias ardeu com uma convicção que não permitia hesitação. Ele agiu imediatamente. A resposta do rei à profecia não foi apenas emocional, foi transformadora. Foi revolucionária. Primeiro, ele convocou todo o povo de Judá, dos maiores aos menores, para se reunir no templo. Ali, leu em voz alta o livro da lei recém-descoberto. Foi um ato público, simbólico, um chamado à restauração espiritual. Josias renovou a aliança com Deus diante de toda a nação, segundo o livro de Reis, capítulo 23, versículos de 1 a 3. E então começou a verdadeira revolução.
todos os ídolos foram destruídos. Os postes ídolos, os altares dos deuses estrangeiros, os objetos usados em rituais pagãos, nada foi poupado. Josias derrubou os altares de Baal, queimou os ossos dos sacerdotes idólatras e expulsou do templo todos os vestígios de heresia. Em Betel, cidade que há séculos era um centro de adoração corrompida, ele destruiu o altar construído por Jeroboão, cumprindo uma profecia de séculos antes. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículos 1 e 2. Um verdadeiro ato profético. Mas talvez o momento mais simbólico tenha sido a restauração da Páscoa. Segundo os registros bíblicos, não havia sido celebrada daquela forma desde os dias dos juízes. Foi uma Páscoa como nunca se vira em Jerusalém, uma expressão de arrependimento coletivo, de retorno às raízes da fé. E o que diz a arqueologia? Escavações realizadas por Eilat Mazar e outros estudiosos encontraram traços de reformas estruturais que coincidem com o período de Josias. Fragmentos de altares quebrados, inscrições em hebraico antigo, restos de cerâmica cerimonial inutilizada, evidências concretas de uma reforma sem precedentes, a voz de uma mulher, a obediência de um rei, a mudança de uma nação. Tudo isso começou com a palavra de Hulda. Fique até o fim, porque temos uma revelação que vai te surpreender. Mulheres profetisas na Bíblia. Hulda não foi um caso isolado. Ela faz parte de uma linhagem sagrada de mulheres levantadas por Deus para proclamar a verdade em tempos de trevas. A Bíblia, ainda que escrita em um contexto de domínio masculino, reconhece, exalta e consagra vozes femininas que falaram em nome do Altíssimo. Antes de Hulda, houve Miriam, irmã de Moisés, descrita como profetisa no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Ela conduziu o povo com cânticos de vitória após a travessia do Mar Vermelho, uma líder que celebrou a libertação com a força da fé. Depois, encontramos Débora, juíza e profetisa. Livro dos Juízes, capítulo 4. Uma mulher que não apenas ouvia a voz de Deus, mas também comandava exércitos em seu nome. Sua autoridade era tamanha que até o guerreiro Baraque se recusou a ir à batalha sem ela. Mais adiante, surge Ana, a mãe de Samuel. Embora muitas vezes lembrada por seu clamor no templo, suas palavras a Deus eram profundas, proféticas, inspiradas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. E no Novo Testamento, outra Ana, a profetisa que reconheceu o menino Jesus no templo, aos 84 anos. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36. Estas mulheres não foram exceção, foram escolhas divinas. Em uma cultura que raramente dava voz às mulheres, o céu deu-lhes um púlpito celestial. E quando comparamos essas profetisas com figuras similares do Antigo Oriente Próximo, vemos que Israel se destacava. Poucas culturas da época reconheciam o dom profético feminino como algo legítimo e santo. Mas na história bíblica, as mulheres foram ouvidas, usadas, honradas. O legado esquecido de Hulda. Apesar de sua voz ter mudado uma nação, o nome de Hulda é, até hoje, pouco lembrado. E isso levanta uma questão desconcertante. Por que uma mulher tão decisiva na história da fé bíblica caiu no esquecimento coletivo? Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel foram amplamente comentados, estudados, eternizados em rolos, sinagogas e púlpitos. Mas Hulda, mesmo tendo autenticado o livro da lei, o mesmo que se tornaria base para todo o judaísmo posterior, permanece oculta nas margens da memória religiosa. E, no entanto, seu legado é vasto, profundo, duradouro. Foi por meio dela que se confirmou a autenticidade da revelação. Foi pela sua palavra que o rei Josias se comprometeu com a restauração. E foi graças àquela reforma que o judaísmo bíblico encontrou um novo fôlego, um novo rumo, com base nas escrituras e não mais em tradições corrompidas. Estudiosos como Tikva Freimer-Kensky observaram que Hulda exerceu uma função que mais tarde seria atribuída aos escribas e doutores da lei.
Ela interpretou, aplicou e selaram suas palavras como palavra de Deus. Isso faz de Hulda uma das primeiras exegetas das escrituras hebraicas. Nos escritos rabínicos posteriores, seu nome volta a aparecer. O Talmud menciona que havia em Jerusalém portões chamados as Portas de Hulda, possivelmente um reconhecimento simbólico de que foi através dela que o povo voltou a entrar nos caminhos do Senhor. Seu legado também está presente na espiritualidade judaica do período pós-exílico, quando a preservação e interpretação dos textos sagrados passou a ser responsabilidade de comunidades inteiras, um movimento que Hulda, de alguma forma, antecipou. E mesmo hoje, quando o nome de Hulda é redescoberto por estudiosos e crentes atentos, ele ecoa como um sussurro divino que atravessa os séculos. Deus fala através de quem Ele quiser. E quando Ele fala, é impossível não ouvir. Relevância arqueológica e histórica. Para além das páginas das Escrituras, a história de Hulda também se estende pelo solo de Jerusalém, pelas pedras escavadas, pelos artefatos silenciosos que contam, com precisão impressionante, o contexto de sua existência. Seu lar, segundo as Escrituras, localizava-se no segundo bairro da cidade. Expressão que durante muito tempo parecia apenas simbólica. Mas escavações lideradas por arqueólogos como Igal Shiloh e, mais recentemente, Eilat Mazar, revelaram que essa região, na encosta ocidental da colina de Sião, sofreu uma significativa expansão urbana no século VII a.C. Camadas arqueológicas identificadas ali mostram estruturas residenciais de alto padrão, muitas delas com artefatos indicativos de pertencimento à elite administrativa e religiosa de Judá. É nesse mesmo setor que se encontrou cerâmica oficial, com inscrições em hebraico antigo, selos reais e até restos de documentos escritos, todos datados da época do rei Josias. Entre eles, destacam-se os selos com o nome Hilquiahu, o mesmo nome do sumo sacerdote Hilquias, que encontrou o livro da lei. Isso nos mostra que o que a Bíblia narra tem raízes históricas profundas. Além disso, em escavações ao sul da esplanada do templo, foram identificados 2 portões duplos, que davam acesso ao monte do templo. Estes portões são conhecidos desde a antiguidade como os portões de Hulda, ainda que alguns estudiosos argumentem que o nome possa ter vindo depois. Outros afirmam que a tradição preservada não é coincidência, mas sim um memorial à mulher, cuja palavra reorientou a fé de uma nação. Os registros babilônicos também colaboram. Textos cuneiformes, encontrados na Babilônia, mencionam a destruição de Judá e o exílio subsequente, exatamente como foi predito por Hulda. O juízo que ela anunciou se cumpriu décadas depois, mas sua palavra havia sido a centelha de uma transformação antes da queda final. É como se as pedras de Jerusalém sussurrassem o nome de Hulda a cada escavação. Uma mulher real, um tempo real, um chamado divino real. E quando arqueologia e fé caminham juntas, algo poderoso acontece. A história sagrada ganha corpos, estruturas, evidências. Hulda não foi uma figura mística, nem uma lenda. Ela viveu, falou, foi ouvida. E seus passos estão marcados na terra eternamente consagrada de Sião. Entre os grandes nomes da fé, às vezes esquecemos daqueles que atuaram nos bastidores do propósito divino. Hulda não empunhou espadas, não liderou multidões, mas sua voz moveu um rei. Sua palavra mudou uma geração. O que sua história nos revela é algo poderoso. Deus não depende de posições sociais, nem de titulações humanas para agir. Ele usa quem está disponível, quem tem o coração alinhado ao céu. E muitas vezes, esse alguém está longe dos palácios e púlpitos. Está no segundo bairro, onde quase ninguém olha. Hulda foi grande porque foi fiel. Ela nos ensina que o verdadeiro impacto espiritual não está em ser visto, mas em ser ouvido por Deus. E que mesmo quando o cenário ao nosso redor é de decadência,
idolatria, injustiça, ainda assim, podemos ser uma voz de verdade. Sua coragem nos desafia a sermos firmes, mesmo quando somos os únicos. Sua precisão profética nos lembra que a verdade não precisa de volume, precisa de clareza. E sua fidelidade prova que o legado espiritual não depende de popularidade, mas de propósito. Você pode não estar em posição de destaque, pode achar que está escondido, mas se a sua vida estiver nas mãos de Deus, você pode transformar a história. Deus usa os ocultos para revelar o invisível. Já se inscreveu? Se ainda não, essa é a hora. Se inscreva, deixa o like e comenta: Senhor, fala comigo! E talvez, depois de tudo isso, a grande revelação não esteja apenas na história de Hulda, mas no que essa história ativa em você. Porque assim como ela, você pode ter sido deixado de lado, esquecido no segundo bairro da vida. Pode ter vivido longe dos holofotes, longe das posições de prestígio, com uma voz que o mundo não quis ouvir. Mas, hoje, algo está mudando. Há um chamado se levantando sobre você. E ele não está vindo da terra, ele está vindo do céu. A história de Hulda nos mostra que não é o palco que dá autoridade à voz, é a presença. E se há presença sobre você, então há peso na sua palavra, mesmo que poucos ainda percebam. O rei não procurou os nomes mais conhecidos. Ele procurou a voz mais alinhada com Deus. E isso nos ensina. Deus ainda levanta pessoas comuns para propósitos extraordinários. Gente que o mundo tenta esconder, mas que o céu escolheu para revelar. Talvez você, assim como Hulda, tenha carregado o fardo de ser ignorado. Talvez tenha se calado por medo. Mas o tempo de silêncio acabou. O tempo da revelação chegou. Deus ainda fala. E Ele está falando através de você. Não importa onde você mora, o que você passou ou quem duvidou de você. O que importa é quem te chamou. E se foi Deus quem te chamou, então nada pode te parar. A voz de Hulda ecoou pelas gerações. A sua também pode. Até a próxima. E se esta narrativa falou com você, deixe nos comentários o seu sentimento. E não esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar, para que outras pessoas também possam sentir e ter uma palavra em seu coração. Que Deus abençoe sua vida.